Bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre, né, a dualidade onda-partícula e focar, na verdade, na equação de de Broglie, chamada equação de de Broglie, que foi proposta por Louis, de Broglie. Então, o que acontece, né? O efeito, né, fotoelétrico, na verdade, ele, né, supõe que a, né, radiação, ela, né, consistia, né, de fótons, né, hoje chamado de fótons, né, que se comportam como partículas. Então, o fóton ele transfere momento, né, então ele transfere, na verdade, energia, né, ele pode transferir, né, energia do próprio fóton para um elétron no material e ejetar esse elétron e ainda transfere energia cinética. Então, isso foi o que a gente viu aí na aula sobre o efeito fotoelétrico, em resumo. Então, por um lado, a gente tinha que a radiação ela era composta por entidades, né, que seriam tratadas ou têm propriedades de partícula, né, mas por outro lado, né, a ciência já tinha, né, evidências do fenômeno, né, de interferência, né, para a radiação eletromagnética, certo? Né, para a radiação eletromagnética. Então, o que acontece? É, Na verdade, o que acontece é que o que se constatou, né, que a radiação, a luz, né, ela apresentava, né, podia apresentar padrões de difração, né, se passasse por uma grade de difração, por exemplo, onde você tem, por exemplo, né, experimentos, né, a gente vai falar rapidamente aqui, experimento que ocorre interferência, que mostra que ocorre interferência, né, pode ocorrer interferências construtiva e destrutiva, né. E aí, na verdade, isso é a base física, né? Para várias e várias técnicas de que a gente chama de caracterização, né, da estrutura da matéria. Então, várias, né, técnicas de estudo da estrutura da matéria e de reconhecimento de como é que a estrutura da matéria ela é uma consequência direta desse fenômeno da radiação. Então, por exemplo, o raio-x, né, a difração de raio-x, na verdade, ela é uma técnica, uma das mais importantes técnicas de caracterização de compostos cristalinos, né? Que ela usa exatamente esses padrões de difração para conseguir saber, né, como os átomos estão dispostos, por exemplo, espacialmente em um material, certo? E aí um dos experimentos que é bastante antigo, né, é o experimento chamado experimento da dupla fenda, né, experimento da dupla fenda de Young, né? Então esse experimento aqui, chamado experimento da dupla fenda de Young, ele é um experimento que permitiu, né, visualizar que nós temos padrões de difração para o padrão de interferência. Então, basicamente, o que ocorre, deixa eu voltar aqui, porque aí, pronto. O que ocorre é isso, né? Então, ocorre que a radiação, né, a partícula, por exemplo, o fóton que, né, de radiação, ele vem, se ele passar por um anteparo com essa característica aqui, né, que você tem um anteparo no meio, tem uma fenda aqui, tem outra fenda, então você tem uma fenda dupla aqui, e aí o tamanho dessa fenda, ele tem que ser compatível com o comprimento de onda, né, dessa radiação eletromagnética. Então você vem, deixa eu voltar aqui, pronto. Então, o que acontece é que essa né, partícula, ou onda, né, enfim, ela causa esse padrão, né, aqui no anteparo, num possível anteparo. Então, você vê ó, que quando a radiação ela incide aqui, o que acontece? Né? Você vai ter regiões onde você tem radiação e regiões onde você não tem radiação, né? Como estava mostrando na animação. Então aqui está a escala, então quando está bastante, né, amarelado, significa que tem radiação, quando não está, não tem radiação. E aí você só consegue explicar esse tipo de padrão aqui, né, esse tipo de comportamento, se você descrever, né, essa radiação como sendo, né, uma onda. Né? E aí tem um site, na verdade, bastante interessante, né, que, ops, tem um site bastante interessante que, é, deixa eu voltar aqui e deixar só, né? Tem um site bastante interessante
que ele faz tem um aplicativozinho, né, que faz uma simulação do experimento da dupla fenda de Young. Então, o que a gente tem basicamente aqui é uma fenda, outra fenda aqui. Então, o que acontece? Você tem uma distância L aqui, né? Tem uma distância entre as fendas aqui, ó, entre o centro da fenda aqui, de D. E aí o que acontece? Essa radiação está parado aqui, você pode clicar em iniciar, ele provavelmente vai animar isso daqui. Então você tem aqui uma onda, uma frente de onda aqui, você tem aqui, por exemplo, o campo magnético, o campo elétrico, por exemplo, da onda, e você tem ela aqui está no mínimo, né? Depois zerou, aqui está no máximo e assim por diante. Né? Então ela vai se propagando nessa direção aqui, e a outra onda que vem da outra fenda, ela também vai se propagando aqui. Então o que acontece? A depender da posição que eu coloco aqui, essas ondas elas chegam com o máximo dessa onda chega coincidindo com o máximo dessa onda, né? E quando você tem, nesse caso aqui, por exemplo, bem no meio aqui, se vocês se lembrarem lá deixa eu voltar aqui para vocês verem, né? Ó, bem nessa linhazinha aqui do meio, ó, tá vendo? Ó, tem um máximo de radiação. Então aqui você está tendo o máximo, aqui tem um mínimo, se você, deixa eu ver aqui de novo, né? Aqui tem um mínimo, então ele tem um máximo aqui, justamente onde tem, né, um anteparo aqui. E você consegue ver, ó, que aqui é justamente aquele ponto que eu estava mostrando lá. E o que acontece? Nesse ponto aqui, ó, essa frente de onda ela vai ter um máximo e essa daqui também tem um máximo. Então esses máximos eles estão se encontrando. Então quando você tem nesse ponto né, de choque aqui, digamos assim, da radiação, você vai ter um máximo dessa se combinando com o máximo dessa. E isso, no fim das contas, vai ser uma interferência construtiva, certo? E aí, ó, a gente pode aqui no site, você pode mover, né, isso daqui para outros cantos, né? Então aqui, por exemplo, esse outro máximo, você vê que ele também tá coincidindo, né, os máximos não coincidem totalmente, mas coincidem de certa forma. Se eu pegar esse mínimo aqui, ó, botar aqui, e aqui vocês vão ver, então onde essa tá vindo máximo, essa daqui está vindo mínimo, ou seja, ele está fazendo uma interferência destrutiva. Então isso tudo está relacionado com a diferença do caminho que esse daqui percorreu. Quando eu boto aqui assim, meu caminho L1, né, é igual ao caminho L2, então a quantidade de máximos e mínimos vai ser exatamente o mesmo. Se eu puxo para cá, ou seja, se eu pego outro, né, ponto de choque aqui, o que acontece é que L1 vai ser maior do que L2, então isso vai fazer com que você desencontra, né? E essa diferença aqui faz, no fim das contas, com que essa a diferença seja aqui, onde um é máximo, outro é mínimo. Então as ondas se anulam, né? E aí você vai ter aqui um mínimo, né? Ou você vai ter aqui zerado, né? A intensidade dessa radiação quando bater aqui. E assim por diante. Então é assim que é dessa forma que se explica. Deixa eu clicar aqui em iniciar só pra gente. Pronto, tá vendo? Então isso aqui é a onda, né, variando. E aí aqui ela chega, tá vendo? Sempre chega aqui com um para cima e uma para baixo, certo? E aí isso basicamente anula, né, a onda nesse ponto, certo? Então a ideia é basicamente essa, né, do experimento da dupla fenda de Young, né? É, certo? Então a ideia é basicamente essa. Então esse site é um site bastante interessante, né? Que tem esse esse aplicativozinho que explica, né? Então você pode fazer, na verdade, é possível, né? Fazendo aquelas frentes de onda, né? Você calcula, dada a distância daqui, enfim, a angulação, você tem né, saber exatamente em quais distâncias aqui você vai ter máximos e mínimos, quais são as condições de interferência construtiva e destrutiva, né? Então isso é uma conta que não é difícil de fazer, né? E certamente tem várias fontes na internet que vocês vão encontrar isso, certo? Né? E aí, veja, o que acontece. Então, ficou claro, né, que levando em consideração o experimento da dupla fenda, né, de Young, ficou claro, o experimento da dupla fenda de Young, e né, por um lado isso, e por um lado, por exemplo, o efeito fotoelétrico, né, que né, confere propriedade de partícula, né, para a radiação, ficou claro que
né, a radiação, né, eletromagnética, ela tinha que ser representada por alguma coisa que combinasse, né, os conceitos de partícula e onda, certo? E aí foi quando o Louis, né, o Louis de Broglie, ele sugeriu, né, fez a proposta, né, que toda partícula, né, ela deveria ter propriedade de onda. Então, o que ele fez foi basicamente utilizar, né, a teoria da relatividade especial, né, que aí né, essa expressão aqui, né, deixa eu marcar aqui. Então, você vai ter essa expressão aqui, que todos conhecem, né, e a teoria quântica, né, do Planck. Né, então, ele usou também a expressão lá, né, que quantiza, enfim, que relaciona, né, a energia, né, de um pacote de onda com a sua frequência, né, e essa é a constante de proporcionalidade, então é a constante de Planck, né, só relembrando aqui, né, que 1 joule é igual a 1 quilo, né, vezes metro quadrado por segundo ao quadrado, certo? E aí o que é que o de Broglie fez, né? O que é que ele fez? Ele pegou, né, essa parte aqui, né, da função, então ele igualou, na verdade, essas duas energias, certo? Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Então se a gente, né, então massa vezes, né, a velocidade da luz ao quadrado é igual a h ni, né? E aí basicamente o que é que se pode fazer, né? E aí eu posso, né, definir, né, de outra forma esse ni, né? Esse ni na verdade é c sobre lambda. Então, m vezes c quadrado é igual a h vezes, né, c sobre lambda, certo? E aí, ó, a gente pode cortar, né, esse quadrado aqui com esse c daqui, né? E aí no fim das contas a gente vai ter o que? Vai ter que m vezes c é igual a h sobre, né, lambda. É esquisito esse h sobre lambda, certo? E aí o que, é que a gente pode fazer? Pode puxar, né, pode puxar o lambda para cá para cima. Eu vou inverter isso daqui, na verdade, só para ficar né, diferente aqui. Eu vou dizer que o lambda, ou seja, o comprimento de onda de uma partícula qualquer vai ser o que? H, né, sobre m vezes c, certo? Isso daqui, na verdade, o que acontece? O de Broglie fez isso daqui e originalmente esses valores seriam para as velocidades, a massa do elétron, né, e a velocidade da luz, certo? E aí m vezes enfim, massa vezes velocidade, na verdade é a definição de momento, né? Então, no fim das contas, o de Broglie ele sugeriu, né, que o comprimento de onda seria igual à constante de Planck dividido pelo momento, né, linear de determinada partícula com determinada massa. E aí, no fim das contas, é a mesma coisa de dizer, né, que... E aí, isso daqui, na verdade, o que de Broglie fez foi, né, assumir que esse seria o momento para qualquer partícula, né? E aí, ó, né, o que ele sugere é que seja o comprimento de onda de qualquer partícula seja igual a h dividido por m vezes a velocidade dessa partícula. Então, no fim das contas, para a equação de Broglie, né, fica sendo essa, certo? Né? Tá ok? Então a gente vai sempre, né, na equação de Broglie, a gente vai sempre usar, né, essa relação aqui, né, para qualquer, né, partícula. Então isso daqui é para uma partícula, né? Deixa eu deletar isso daqui, tirar essa coisa que atrapalha. Então isso daqui basicamente é para qualquer partícula. Qualquer partícula.
massa m e velocidade v, certo? E aí a gente vem para os exemplos, né? Então, se eu quiser, por exemplo, né, calcular qual é o comprimento de onda de uma bola, né, com massa 150 gramas, se movendo a uma velocidade de 150 quilômetros por hora, né? Então, eu quero saber qual é o comprimento de onda de uma bola com essa massa e com essa velocidade. Então, eu posso usar diretamente, né, a equação de de Broglie, que seria o quê? Seria, então, vou usar a relação, né, comprimento de onda é igual, deixa eu tirar aqui, comprimento de onda é igual a h dividido por massa vezes velocidade. Então, seria igual a o quê? Então, primeiro, né, 6,626, né, 6,626 vezes 10 a menos 34 joule vezes segunda menos 1. Então, novamente, aquela dica lá que eu sempre falo de colocar as unidades, né, na conta, né, para não se prejudicar e acabar errando uma resolução de um problema por não identificar que precisaria mudar de variáveis. Então, eu vou também carregar aqui para lá a definição de Joule, certo? Então, eu vou colocar aqui, eu vou colar aqui a definição de Joule para que a gente não perca, certo? Então, Joule é o que? Quilograma metro quadrado por segundo quadrado. O que significa o quê? Veja só, né? Isso daqui é uma unidade de massa, né? E segundo, metro por segundo é a unidade de velocidade, certo? Então, o que acontece? Aqui embaixo, o que ia aparecer de massa, né, na equação de Broglie, eu tenho massa vezes uma velocidade. Então, essa massa que eu vou escrever aqui, ela tem que estar em quilogramas. Então, eu tenho aqui, ó, 150 gramas. Eu vou só, né, colocar os valores para depois a gente racionalizar se precisa fazer alguma alteração de unidade. 150, né, quilômetro vezes hora a menos 1 quilômetro por hora. Ok? Né? E aí o que é que se faz? Ou, né, aqui tem quilômetro, né, ou seja, eu preciso de metro e segundo, aqui está quilômetro e hora. Ou vocês transformam 150 quilômetros por hora para metro por segundo, né? Se vocês transferirem isso, né, vocês vão ver, né, deixa eu fazer aqui, vocês vão ver que isso daqui na verdade vai dar, né, 41,6 metro por segundo, certo? E aí, ao invés de colocar esse valor ali, eu vou colocar direto esse valor, né, transformado. Se, né, vocês quiserem, na verdade, vocês podem transformar quilômetro e hora, né, aqui mesmo na conta. Né? Você pode transformar antes, procurando essa relação de como transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, ou vocês podem transformar direto na conta. Então eu vou fazer aqui para ser mais rápido, né, porque tem outro exemplo aqui, a gente tem que, né, só finalizar algumas partezinhas ali, mas de qualquer forma a gente pode, né, eu posso retomar aqui, né, para quem não lembra, fazer essa conversão aí em outra oportunidade. Certo? Então aqui eu vou botar 41,6 metro vezes segundo a menos 1, né? E esse daqui tem que estar em quilograma. Então, para passar isso daqui para quilograma, o que acontece? 1 quilo é 10 a terceira, né? Eu tenho aqui grama. Se eu quiser botar quilograma aqui, o que acontece? Eu tenho que, né, ou eu puxo a casa 3 vezes para cá, ou eu multiplico por 1000 em cima e multiplico por 1000 embaixo, né? Tem várias formas de se fazer essa mudança de variáveis, né? A mudança de unidade. Certo? Então, no fim das contas, isso daqui, esse 150, na verdade, ele vai ser transformado em 0,150 quilogramas. Né? Se vocês tiverem dúvida de como fazer isso, né, vocês podem procurar, né, ou lá no grupo que a gente tem dessa disciplina, né, ou vocês podem tirar dúvida de qualquer forma aí.
né, de qualquer forma comigo. Certo? Então, o que acontece? Então, ao invés de 150, a gente vai colocar, né, isso já em unidade de quilograma. Né? Então, eu vou botar isso aqui para cá, assim, e pronto. E aí, o que que acontece? Agora sim, né, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que esse joule aqui, na verdade, ele é o quê? Deixa eu botar aqui isso em canetinha aqui, lápis. Então, ele é quilograma vezes metro quadrado, segundo quadrado, certo? Então, esse segundo aqui, ele vai subir segundo a -2 e vai cortar com sobre segundo quadrado, né, do joule aqui, né? E no fim das contas, né, você vai ter que esse quilograma, ele vai cortar com esse quilograma, né? E um desses metros vai cortar com o quadrado dali. Então esse daqui vai cortar com esses. No fim das contas vai sobrar só metro. Né? Então o que a gente está calculando é o que? É um comprimento de onda, faz sentido 100 metros? Faz. Né? Então agora as unidades a gente resolveu. Né? E agora a gente só precisa resolver como é que vai ficar, né, os valores. Então vai ficar 6,626, né, vezes 10 a menos 34, não é isso? Dividido por 0,15, né, vezes 41,6. Isso tudo em metro, certo? E aí, se vocês fizerem essa conta, vocês vão ver que o lambda, nesse caso, vai ser 1,06 vezes 10 a menos 34 metros, certo? No caso, metro, né? Porque isso aqui é menor do que 1, não tem plural. E aí o que acontece? Né? Aqui não tem muito como a gente mudar de unidade, porque as unidades que são mais comuns, a gente usar o nanômetro, o picômetro, o angstrom, isso aqui está muito longe disso, né? Um angstrom 10 a menos 10, então aqui 10 a menos 34. Então a gente pode deixar assim e a gente já sabe que o comprimento de onda, esse comprimento de onda, é bastante pequeno. Né? O que significa isso? Que uma bolinha, né? Isso aqui é uma bolinha, na verdade, é a 150 km por hora, com massa de 150 gramas. Então, né, essa bolinha, ela basicamente não vai ter comportamento ondulatório, né, porque o comprimento de onda dela é extremamente baixo, certo? Agora, se a gente, né, avaliar a mesma coisa, né, então qual o comprimento de onda de um elétron que se movimenta na mesma velocidade dessa bola? Então, se eu pegar agora um elétron, né, com essa mesma velocidade, né, só que agora vai ser um elétron, né, e aí agora o que é que vai mudar? A massa. Né? Então, para o caso do elétron, né, vamos colocar aqui o exercício 2, né, no caso do elétron, a massa do elétron, né, ela vai ser o quê? Vai ser 9,109 vezes 10 a menos 31, certo? É isso em gramas, em quilograma, ok? E aí o que acontece? Aquela velocidade lá de cima, né, era 41,6 metro por segundo, né? E aí agora é só, né, montar novamente, né, a expressão, a equação de Louis de Broglie, né? 6,626 vezes 10 menos 34, né, joule vezes segundo a menos 1, né? E aí agora colocar 9,109 vezes 10 a menos 31, isso vezes 41,6 metro por segundo. Isso aqui está em quilograma. Então a gente já sabe que se a gente tiver massa em quilograma, né, e velocidade em metro por segundo, vai cortar com tudo lá em cima e no fim das contas o resultado disso vai dar em metro. Né? Ou seja, né, esse comprimento de onda ele vai ser, na verdade, quanto? Né? Vai ser essas divisórias aqui, eu não vou fazer agora, né? Já tenho isso feito, mas vocês podem, né, em casa, né, quando estiverem aí vendo o vídeo, vocês podem fazer essas contas, né, na calculadora de vocês. Então, esse número aqui dividido por esse e o resultado dividido por esse, né, e como eu geralmente sugiro fazer,
né, esse número separado das potências, né, quando você passar a potência lá para cima, e o resultado de tudo isso vai dar aí aproximadamente 1,75, né, vezes 10 a menos 5 metros, né? E aí se você passar isso, agora sim a gente consegue passar para uma unidade melhor, isso no fim das contas vai dar, né, 17, né? Se eu botar isso aqui para cá, vai dar 10 a menos 6 ali, então 17,5 micrômetros, né? E basicamente isso daqui cai no infravermelho, né? Então um elétron com aquela velocidade lá, né? Ele tá na região aí do infravermelho, né? Então é assim que a gente usa, né? Pode usar a equação de de Broglie. E você pode fazer de outra forma, né? Você pode ver a massa da partícula quando ela tem determinado comprimento de onda e assim por diante, certo? Ou a velocidade de um elétron, se ele tiver com tal comprimento de onda, qual vai ser a velocidade dele. Então você pode, né, ver, né, como é que funciona isso com a aplicação da equação de de Broglie, né? E aí o que acontece? Né? O que acontece é que essas coisas de de Broglie, tudo isso que a gente viu, né, até agora, né, dos fenômenos que não eram explicados pela mecânica quântica, que a gente já viu, né? Viu radiação de corpo negro, viu o efeito fotoelétrico, viu a contribuição de Planck para a solução da equação do corpo negro, né? A natureza da luz, essa dualidade onda-partícula, né? E a contribuição do de Broglie. Então, na verdade, esses fatos que não conseguiam ser explicados usando a mecânica clássica, eles, né, forçaram, por assim dizer, eles motivaram, né, o surgimento, né, de uma nova geração de pesquisadores, né, e essa geração ela desenvolveu, né, e vem desenvolvendo, na verdade, até hoje, né, o que se chama de mecânica, né, física quântica, né, ou mecânica quântica. E aí os precursores disso, né, os pesquisadores que inicialmente fizeram as primeiras contribuições foram o Heisenberg, né, e o Schrödinger. Então isso, né, realmente é o início da mecânica quântica, certo? Então essa é o que né, culminou, né, em toda esses experimentos que não conseguiam ser explicados e nas novas explicações que começaram a surgir, certo? Então a gente fica por aqui nessa aula aqui sobre a equação de Broglie, né? E até o próximo conteúdo, pessoal. Até mais.